queridos, no livro de Juízes, capítulo de número 2, nós vamos ler do verso 6 em diante. Juízes, capítulo de número 2, a partir do verso de número 6. E eu vou ler até o capítulo 3, verso 6 também. Diz assim a palavra do Senhor, peço que você acompanhe a leitura na sua Bíblia. Depois que Josué despediu o povo, os filhos de Israel se foram, cada um à sua herança, para possuírem a terra. O povo serviu o Senhor todos os dias de Josué, e todos os dias dos anciãos que ainda sobreviveram por muito tempo depois de Josué, e que viram todas as grandes obras que o Senhor tinha feito por Israel. Josué, filho de Num, servo do Senhor, morreu com a idade de 110 anos. Foi sepultado em sua própria herança, em Timate-Heres, na região montanhosa de Efraim, ao norte do monte Gaás. Toda aquela geração também morreu e foi reunida a seus pais. E depois dela se levantou uma nova geração, que não conhecia o Senhor, nem as obras que ele havia feito por Israel. Então os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, servindo os Baalins. Deixaram o Senhor, Deus de seus pais, o que os havia tirado da terra do Egito, e seguiram outros deuses, os deuses dos povos que havia ao redor deles, e os adoraram, e provocaram o Senhor a ira, porque deixaram o Senhor, e serviram Baal e Astarote. A ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele os entregou nas mãos de ladrões, que os despojavam do que possuíam. Ele os entregou nas mãos dos seus inimigos ao redor, e não puderam mais resistir a eles. Por onde quer que fossem, a mão do Senhor estava contra eles, para seu mal, como o Senhor lhes tinha dito e como lhes havia jurado, e estavam em grande aperto. Então o Senhor suscitou juízes, que os livraram das mãos dos que os atacavam e roubavam. Mas eles não obedeceram aos seus juízes, pelo contrário, se prostituíram com outros deuses e o adoraram. Depressa se desviaram do caminho por onde andaram seus pais, na obediência aos mandamentos do Senhor, e não fizeram como eles. Quando o Senhor lhes suscitava juízes, o Senhor estava com o juiz, e os livrava das mãos dos seus inimigos, todos os dias daquele juiz. Porque o Senhor se compadecia deles, ante os seus gemidos, por causa dos que afligiram e oprimiam. Mas, quando o juiz morria, eles voltavam a viver como antes e se tornavam piores do que os seus pais, seguindo outros deuses, servindo e adorando-os. Não abandonavam nenhuma de suas práticas, nem a sua obstinação. Por isso a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele disse: porque este povo transgrediu a minha aliança, que eu havia ordenado a seus pais, e não deu ouvidos à minha voz, também eu não expulsarei mais de diante deles nenhuma das nações que Josué deixou quando morreu. Por meio delas vou pôr Israel à prova, para ver se o povo guardará ou não o caminho do Senhor, como seus pais o guardaram. Assim, o Senhor deixou que aquelas nações ficassem e não as expulsou. Logo, nem as entregou nas mãos de Josué. São estas as nações que o Senhor deixou ficar, para por meio delas pôr Israel à prova. Isto é, para provar todos os israelitas que não sabiam de todas as guerras de Canaã. Ele fez isso tão somente para que as gerações dos filhos de Israel conhecessem a guerra, para lhes ensinar a guerra, pelo menos as gerações que anteriormente não sabiam disso. Os que ficaram foram 5 governantes dos filisteus, todos os cananeus, sidônios e heveus que habitavam as montanhas do Líbano, desde o monte de Baal-Hermon até a entrada de Ramate. Estes ficaram
para, por meio deles, o Senhor pôr Israel à prova, para saber se dariam ouvidos aos mandamentos que haviam ordenado a seus pais por meio de Moisés. Assim, os filhos de Israel moravam no meio dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus. Tomaram de suas filhas para si por mulheres, e deram as suas próprias aos filhos deles, e rendiam culto aos seus deuses. Somente até aí a leitura. Feche seus olhos mais uma vez e vamos falar com o Senhor. Muito obrigado, Pai, pela sua palavra. E que nesse momento, Deus, Pai, o Senhor possa nos trazer entendimento dela e aplicá-la aos nossos corações. Nós oramos ao Senhor. E que possamos nesse momento, Deus, com tua palavra em mãos, ouvir a tua voz. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Anteriormente, nós vimos os passos do povo de Deus. Na verdade, os primeiros passos do povo de Deus, enquanto eles conquistavam a terra de Canaã. Foi isso que nós percebemos. No sermão anterior, há 2 domingos atrás, continuando aqui dando sequência à nossa exposição, nós vimos que após a entrada naquele tão sonhado local, nós observamos os avanços das 12 tribos no meio daquela terra, no meio dos cananeus. Se você se lembra, a primeira parte é dividida ela em 2 momentos. Não sei se você se lembra muito bem, de 2 domingos atrás, onde nós vimos o avanço das tribos do sul e o avanço das tribos do norte. Ao sul as coisas iam bem. O povo avançava, o povo expulsava os cananeus daquelas terras. É verdade que houveram falhas por parte do sul. Porém, no geral, as coisas foram bem. As coisas estavam dando certo. O povo estava avançando. Já ao norte, as coisas não foram bem. Na verdade, foi um desastre. No norte, o que tinha que dar errado, deu errado. Eles não conseguiram expulsar os cananeus. Na verdade, por vezes, eles se recusaram a expulsar os cananeus. Em alguns momentos, eles fizeram os cananeus trabalharem para eles. Em outros momentos, foram os cananeus que expulsaram os israelitas. No norte as coisas não foram bem. Foi um desastre. E o texto de semana retrasada, ele termina com o anjo do Senhor, o Deus Filho aparecendo a eles e declarando a sentença de Deus. O povo chora, oferece a Deus sacrifícios. E o que nos resta agora, queridos, é esperar se a história melhora ou não melhora. Ficou no suspense. E aí? Eles choraram, ofereceram sacrifícios, e agora? A história vai melhorar? A história vai bem agora? As coisas vão começar a dar certo para essa nação? De fato, quando nós terminamos de ler os versos 4 e 5 do capítulo 2, a gente fica nessa dúvida. A gente fica nessa expectativa. Vai dar certo ou não vai dar certo? Porém, quando a gente encerra o nosso texto, versos 5 e 6 do capítulo 3, a gente percebe que na verdade é o contrário. As coisas pioram. E pioram muito. As coisas vão muito mal. E diante desse texto, queridos, eu proponho um tema para nós, para nossa reflexão, que é geração e degeneração. Nós vamos perceber no andamento dessa mensagem que gerações passam, e enquanto passam o povo se degenera, o povo se corrompe mais, o povo se afasta mais do Senhor. É o que o texto nos mostra aqui.
É o que nós vamos presenciar. Nós vamos seguir então dentro desta segunda introdução, que na verdade é uma segunda introdução. O livro de Juízes, ele vai trabalhar com a gente duas introduções. E as duas vão começar do mesmo ponto de partida, que é a morte de Josué. Tanto a primeira, na semana retrasada, quanto essa, começa desse ponto de partida. Josué morreu. Josué morreu e agora o povo está na terra dos cananeus agora. É como essa segunda introdução que nós acabamos de ler, ela serve como uma sinopse de tudo que nós vamos ver durante o livro. Sabe quando você tem aquela sinopse, você vê lá um filme e vai ver a sinopse, o trailer, e ele apresenta mais ou menos como vai ser esta segunda introdução. Ela serve nesse sentido, para a gente entender o que vem pela frente. É um resumão do que acontece durante todo esse livro. E o texto então começa, e eu vou dividir esse texto em dois momentos, o sermão em dois momentos. O momento que vai do verso 6 até o verso de número 13, e depois do verso 14 até o capítulo 3, verso de número 6. E nesse primeiro momento nós vamos ver o fim de uma era e o declínio da próxima geração. É isso que nós percebemos aqui. O fim de uma era e o declínio da próxima geração. A primeira seção do texto, ela nos apresenta o fim de uma geração. Uma geração está acabando aqui agora. A geração de Josué e a geração dos anciãos que vieram depois de Josué, ela se encerra. Depois que Josué despediu o povo, o texto diz: os filhos de Israel se foram, cada um a sua herança, para possuírem a terra. O povo serviu o Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos que ainda sobreviveram por muito tempo depois de Josué. Uma nação que se manteve fiel, uma nação que se manteve firme, uma nação que ainda vivia bem diante do Senhor. Foi uma época boa, várias conquistas do povo sob a liderança do grande líder Josué. Foram várias conquistas. Houveram falhas também, é óbvio. Se você lê a história narrada no livro de Josué, você vai perceber que não foi tudo certinho, que as coisas não foram perfeitas. Mas, assim como o avanço do sul, no geral, no resumo dos fatos, as coisas foram bem. As coisas aconteceram e Israel avançou. O povo serviu a Deus. E não somente enquanto Josué liderava, mas também com aqueles que vieram após Josué. Os anciãos que lideraram após ele. Então perceba, Israel continua a servir a Deus, até mesmo anos após a morte de Josué. Uma geração que se manteve fiel ao Senhor. Uma geração que se manteve crente, servindo a Deus, mas não permaneceu dessa forma. Veja o que o texto nos diz. Toda aquela gente morreu. Josué morreu. Os anciãos morreram. Foram recolhidos e sepultados. E a pergunta é: e a próxima geração? O que vai acontecer com eles? Será que eles vão continuar a amar a Deus? Será que eles vão continuar a servir a Deus? A resposta vem no verso 10 a 12. Veja o que diz o verso 10 a 12. Diz o seguinte: toda aquela geração também morreu e foi reunida a seus pais. E depois dela se levantou uma nova geração que não conhecia o Senhor, nem as obras que ele havia feito por Israel. Então os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, servindo os Baalins. Deixaram o Senhor, Deus de seus pais, que os havia tirado da terra do Egito, e seguiram outros deuses, os deuses dos povos que havia ao redor deles, e os adoraram e provocaram o Senhor a ira. A próxima geração, ela não conhecia o Senhor. É isso que o texto diz. A geração anterior morreu e a nova não conhecia. Uma nova geração surge que não conhece quem é Deus. Foi um fim
de uma era, de um bom tempo, e surge agora uma nova era de um povo descrente, que não sabe quem é o seu Deus, que não sabe mais quem é o Senhor, que não conhecia ao Senhor e seguiram outros deuses. É o que diz o texto. Não conheciam ao Senhor e seguiram outros deuses. Juntando essas duas verdades aqui propostas no texto, não conhecer e seguir, nos dá um entendimento de que seguir aos outros deuses se tornou uma consequência do não conhecer ao Senhor. Porque eles não conheceram a Deus, eles passaram a seguir outros deuses. Porque eles não conheceram ao Senhor, eles passaram a servir aos Balaíns. Foi uma consequência. E talvez você se pergunta, como assim eles não conhecem a Deus? Como assim a memória desta geração se apagou de uma hora para outra? Como assim tudo isso aconteceu? Aqui nós precisamos entender algo que o original do texto nos mostra. Porque esse termo conhecer, ele não significa que eles não sabiam quem era Deus. Obviamente, eles sabiam o que Deus havia feito no Êxodo. Obviamente, eles sabiam aquilo que Deus havia feito no Mar Vermelho. Obviamente, eles sabiam aquilo que Deus havia feito na Jordânia, atravessando ali o Jordão. Obviamente, eles sabiam que as paredes de Jericó tinham ido terra abaixo. Eles sabiam disso. Eles sabiam da história. Mas a questão é que eles não conheciam os atos de Deus. Eles não percebiam que os atos de Deus, a vontade de Deus, a palavra de Deus, os decretos de Deus, a lei de Deus eram preciosos e centrais para eles. Eles conheciam a história, mas não davam importância. Eles não aprenderam a reverenciar e se alegrar com o que Deus havia feito. Em outras palavras, eles não conheciam o Evangelho, que foram salvos por esta boa nova, que Deus os tirou do Egito e Deus os fez. Eles se esqueceram de quem era o Senhor. Não depositavam sua esperança nele. Conhecem a história. Conhecem fatos. Mas não esperam mais nesse Deus. Não colocam mais a sua esperança. A ideia do conhecer é justamente isso. Quem esteve hoje aqui pela manhã, a gente falou bastante sobre isso hoje pela manhã. Sobre esta fé salvadora que nós precisamos ter. A consequência, então, eles serviram outros deuses. Baal, na língua cananeia, significa Senhor. Uma tradução do termo Baal. Quando Deus fala que eles servem, então, a Baalins, a tradução desse termo Baalins aqui, quer dizer mini-senhores. Deuses pequenos. O que Deus está nos ensinando aqui é que os pais serviram ao Senhor, mas os filhos agora servem a um mini-senhor, a um pequeno Deus, insignificante, pequeno se comparado a Deus, um não-Deus. É isso que eles estão servindo nesse momento. E veja o que acontece. Porque eles deixaram o Senhor. O texto continua. Eles serviram a Baal e a Astarote. Aqui a gente precisa entender um pouquinho sobre esta ideia do culto a Baal. E como esse culto a Baal, ele acontecia nesse período. No paganismo é muito comum as divindades, elas terem a sua parceira, contraparte feminina. É muito comum isso dentro do paganismo. Por exemplo, Zeus tem Hera, Shiva tem Durga, Baal tem Astarote. Astarote
dentro da teologia cananeia, é esposa de Baal. Baal é o deus das tempestades e é também o deus da fertilidade. E fertilidade para esse povo pagão não quer dizer somente ter muitos filhos. Não, não é isso. É também ter muitos filhos. Mas é fertilidade da terra. É também a fertilidade de chuvas, colheitas, gados em abundância. A fertilidade, ela traz esta ideia também de prosperidade, de coisas boas, de uma vida cheia de recursos. E Baal era, para eles, esse Deus. Mas é interessante que no paganismo também, diferente do cristianismo, os deuses, eles precisam ser encorajados, incentivados. Isso é uma característica dos povos pagãos. É uma característica, eles precisam incentivar os deuses deles. Por exemplo, na mitologia grega, se você não adorar Zeus, você não dá força a ele. Você não o incentiva a ter atos poderosos. E aqui também, no culto a Baal, serve também como esses incentivos, encorajamentos. Para eles, dentro da ideia dos cananeus, a fertilidade da terra dependia do relacionamento sexual entre Baal e Astarote. Dependia disso. Então, como que acontecia? O que eles faziam? Eles praticavam aquilo que era conhecido como prostituição sagrada. Era isso que eles faziam. No local onde se adorava Baal, haviam ali sacerdotisas, que estavam ali à disposição dos homens que iam adorar a Baal. E eles chegavam então para adorar a Baal, deixavam ali as suas ofertas e se prostituíam com essas sacerdotisas. E nesse ato ali com elas, o homem, ele representava a Baal e aquelas sacerdotisas representavam a Astarote. E por meio daquele relacionamento sexual do homem com aquela sacerdotisa, eles entendiam que eles incentivavam Baal e Astarote a fazerem o mesmo nos céus. E quando eles faziam isso, a fertilidade visitava a terra deles. As plantações eram abundantes. Os gados eram abundantes. Haviam recursos. É nisso que Israel está se metendo aqui no nosso texto. Quando fala aqui no nosso texto que eles passaram a servir Baal e Astarote, Israel está praticando esse tipo de atitude, esse tipo de ação. Por isso o texto diz que eles provocavam a ira de Deus, porque se prostituíram diante do Senhor. Era isso que Israel estava fazendo. Existe um salmo que retrata o que aconteceu aqui. Salmo de número 106. Vamos abrir a nossa Bíblia. Se você puder abrir, abra nesse momento. Salmo 106. Eu vou ler a partir do verso 34. Salmo 106, a partir do verso 34. Não exterminaram os povos, como o Senhor lhes havia ordenado. Em vez disso, se mesclaram com as nações e aprenderam os seus costumes, adoraram os seus ídolos, os quais se tornaram armadilha para eles. Sacrificaram seus filhos e suas filhas a demônios. Derramaram sangue inocente, o sangue de seus filhos e filhas, que sacrificaram aos ídolos de Canaã. E a terra foi contaminada com o sangue. Assim se contaminaram as suas obras e se prostituíram nos seus feitos. Por isso acendeu-se a ira do Senhor contra o seu povo, e ele abominou a sua própria herança e os entregou ao poder das nações. Sobre eles dominaram os que os odiavam. Esse salmo narra, canta, ora sobre esse momento, sobre esse período da história. E é isso que essa geração estava fazendo, cultos sangrentos. Seus filhos e filhas estavam sendo sacrificados.
A prostituição se tornou comum no meio do povo. Era nisso que Israel estava entrando. Era nisso. E a segunda seção do texto, a partir do verso 14, até o capítulo 3, verso 6. O texto continua então, apontando para nós, para a resposta de Deus. Um Deus justo e amoroso. Porém, o ciclo de declínio, ele continua. Eu acho interessante o que Tim Keller vai dizer. Ele vai dizer que a resposta de Deus a esse momento foi com ira, e uma ira santa. Veja o que Tim Keller diz. Ele diz o seguinte: sua ira não se opõe ao seu amor. Na verdade, Tim Keller diz que a ira de Deus é a expressão do seu amor. É porque Ele ama o seu povo e se preocupa com o seu relacionamento com eles, que Ele responde com ira, quando eles se afastam dEle e se prostituem. Qual foi a resposta de Deus? Ira santa. Ira santa. E nós vamos perceber que a ira de Deus, ela é sim uma grande demonstração do amor de Deus para com o seu povo. Em sua ira, então, Deus retirou a prosperidade, retirou a segurança que Israel esperava encontrar nesses deuses cananeus. Eles estavam lá praticando estes atos de culto a Baal, com vistas a terem prosperidade, terem vida boa, fertilidade. Porém, a resposta de Deus é: eu vou tirar tudo isso de vocês. Vocês não vão ter prosperidade. Vocês não vão ter vida regalada. Eu vou entregar, na verdade, vocês a esses povos. Esses povos que vocês permitiram no meio de vocês. Eles serão agora o laço de vocês. Eles serão agora a armadilha de vocês. Eles serão agora os inimigos de vocês. É isso que vocês querem? É isso que vocês vão ter. É isso que vocês terão. Ele entregou o seu povo nas mãos desses invasores, nas mãos de saqueadores, de nações hostis à sua volta. Muitas pessoas, quando nós falamos sobre a ira de Deus, elas se surpreendem. Como assim? Como um texto desse, onde Deus derrama a sua ira sobre o seu povo, como assim Deus pode se irar, queridos? Nós precisamos entender que, ao contrário da nossa ira, da raiva que nós sentimos, a ira de Deus é uma ira santa, é uma ira justa, e é uma ira que nós merecemos. Lembra do texto que nós lemos aqui, Deuteronômio capítulo de número 6? Nós lemos na nossa liturgia. Deus havia alertado eles: vocês estão indo para uma terra, as cidades são grandes, as casas estão abastecidas, vocês vão comer uvas que vocês não plantaram, mas não se esqueçam do Senhor. Não se esqueçam do Senhor. O povo fez justamente o contrário. Justamente. E lá no final do capítulo, da nossa leitura aqui de Deuteronômio, verso 15 do capítulo 6, a revelação para nós é que Deus é um Deus zeloso. E se aquele povo se esquecesse dele, ele ia visitá-los com ira. E aqui nós percebemos isso. A ira de Deus então visita esse povo. Ele jurou visitar o seu povo com ira quando esse povo se afastasse dele. É o preço que pagamos por causa dos nossos pecados. Mas é o preço também que pagamos por sermos amados por Deus. Porque o Senhor disciplina aqueles que ama. O Senhor corrige aqueles que ama. O Senhor pesa a mão sobre aqueles que Ele ama e quer corrigi-los. Deus, em sua ira, levanta e pesa a mão sobre Israel. Mas também Deus, em sua ira, levanta juízes para livrar esse povo das mãos dos cananeus. É isso que Deus faz. Junte os versículos 14 e 16. Junte esses versículos e perceba o que nós observamos aqui.
a ira de Yahvé, do Senhor, ardeu contra Israel. E Yahvé, o Senhor, levantou juízes que os salvaram. A ira do Senhor se manifestou contra eles, mas a ira do Senhor também levantou juízes para salvá-los, para trazer libertação a esse povo. Imagina se é você aqui escrevendo a história. Como seria o verso 15? Nós lemos uma parte do 14. Nós lemos aqui uma parte do 16. Provavelmente você iria colocar um plot twist aqui. Uma reviravolta. Israel então se arrependeu, abandonou a Baal, e então Deus levantou juízes para salvá-los. Não foi isso que aconteceu. Não somos nós que escrevemos o verso 15, foi o próprio Deus. Você não é o autor aqui, Deus é o autor. O povo se degenerava. E em sua ira Deus também libertou eles, levantando juízes. O que nós vemos é a graça de Deus aqui, queridos, que lançou esse povo no chão, e ao mesmo tempo Deus mesmo foi quem estendeu a mão para levantá-los. É o que nós percebemos aqui, é a graça do Senhor. Eles não obedeceram, continuaram a fugir, continuaram a se prostituir. Verso 18 diz: quando o Senhor lhes suscitava juízes, o Senhor estava com o juiz, e os livrava das mãos dos seus inimigos todos os dias daquele juiz. O Senhor se compadecia deles, ouvia os seus gemidos. É interessante aqui, quando o texto diz que ele ouvia os seus gemidos. Essa expressão só aparece 2 vezes no Antigo Testamento. Esta aqui é um momento. Verso 18 do capítulo de número 2. E a segunda vez que essa expressão ela aparece no Antigo Testamento é em Êxodo. Quando o Senhor diz que ouviu no Êxodo o gemido do seu povo. E levanta então Moisés para salvar aquele povo. Mas o que nos parece é que esse povo que foi livre lá daquele exílio, criou agora para eles mesmos o seu próprio exílio. Criou para eles mesmos a sua própria prisão. Foi isso que esse povo fez. O ciclo continua. O povo peca. Deus levanta povos para apertar aquela nação. Eles sofrem. Deus ouve o seu sofrimento, levanta juízes. Enquanto esse juiz vive, o povo vai bem. O povo tem paz. Porém, aquele juiz morre. A geração seguinte, então, faz pior do que a anterior. Resolve agir pior do que os seus pais. É o declínio de uma nação. E o ciclo continua. Deus aperta eles, mais uma vez. Eles sofrem. Deus ouve o seu sofrimento, levanta juízes, os liberta. O juiz morre. A próxima geração resolve fazer pior. É o ciclo do livro de Juízes. O declínio dessa nação segue. Afastamento de Deus, prostituição e, por fim, casamento com cananeus. Assim se encerra o nosso texto. E, queridos, é sobre esse ciclo de declínio, de geração e degeneração, que o livro de Juízes trata. Na verdade, a nossa vida também geralmente é assim. A nossa vida às vezes é dessa forma. Você já teve a percepção de que as coisas estão avançadas demais? Já teve a percepção? Você abre algum meio de comunicação, uma rede social, ou um jornal, se você lê ou assiste jornal, e você percebe tantos absurdos nos nossos dias. Aí você para e pergunta, mas como que o mundo chegou a esse ponto? Antes nós víamos momentos espaçados de maldade, de assassinatos. Hoje as coisas estão em abundância. E talvez você, mas como a sociedade andou tão rápido para esse declínio? Você já parou para pensar ou já teve esse tipo de sensação?
que parece que as coisas estão rápidas demais. O mundo está se afundando, mas parece que agora eles tiraram o pé do freio. Você já teve essa sensação? De parecer que está tudo num declínio? E talvez você se pergunte, o que eu perdi? Como nós chegamos a esse ponto? O que está acontecendo com o mundo? É esse ciclo de declínio, queridos, que continua. Continua. Há um comentarista que vai dizer que nós estamos sempre a uma geração da apostasia. Nós estamos sempre a uma geração dela. A boa vida de uma geração não garante o sucesso da geração subsequente. Ela não garante. O fato da nossa igreja ter vivido 80 anos não garante que os próximos 80 serão tão bons como foram os 80 anteriores, não garante. E essa é uma verdade que nós precisamos entender. E essa é a verdade que o livro de Juízes nos apresenta. A geração posterior, a geração de Josué e aqueles anciãos, eles estavam ali, geração anterior, eles estavam bem, eles serviam a Deus. Porém a geração seguinte, a geração posterior, eles não conheciam ao Senhor. Conheciam ali alguns fatos básicos, mas aquilo não significava nada para eles. É apenas a nossa história. É apenas a história do nosso povo. Muitos podem conhecer, queridos, inúmeras histórias da Bíblia. Muitos daqui podem. Muitos podem saber muita coisa sobre a Bíblia, mas não percebem o significado e a importância das Escrituras e do Deus da Bíblia para suas vidas. Em uma geração, Israel desandou totalmente. Totalmente. O texto que nós lemos aqui na nossa liturgia, ele até traz esse alerta, mas não adiantou de nada, o povo continuou. Mas o texto também que nós lemos na nossa liturgia, ele traz para nós o que nós podemos, como povo de Deus, fazer para prevenir. Verso 1 a 8 nos diz sobre isso. Observar os mandamentos e a vontade de Deus. Ensinar aos nossos filhos. Inculcar nos nossos filhos, no caminho, assentados, em todos os lugares, em todos os momentos. Em cada instante. E aqui nós chegamos na primeira aplicação para nós, nesta noite. Já caminhando aqui para o final do nosso sermão. A primeira coisa que nós aprendemos é que a atual geração, ela precisa se responsabilizar pela próxima geração. A atual geração precisa se responsabilizar pela próxima. É isso que Deuteronômio nos ensina. Nós devemos trazer sim as nossas crianças. Nós devemos trazer sim os nossos filhos ao culto. Mas precisamos também no dia a dia, à mesa, no caminhar, ensiná-los, discipulá-los. Falar com eles de Deus. Depois de uma partida de futebol. Falar com eles de Deus depois de uma sessão de cinema. Ensiná-los a verem o drama da redenção na vida e nos aspectos da vida. Que o mundo que nos cerca é um mundo caído e que precisa ser redimido por Cristo Jesus. Que a cultura que nos cerca é uma cultura caída e que precisa da redenção em Cristo Jesus. Nós precisamos ensinar isso. Precisamos ensinar os nossos filhos a combater uma cultura sem Deus. Que é a cultura que nós estamos inseridos. No texto, uma geração se foi e a próxima geração, ela não conhece o Senhor. Que triste, queridos. Na verdade, que desastre nós percebemos aqui. Uma próxima geração que não conhece quem é Deus. Tim Keller, no seu livro, até faz uma pergunta de quem é a culpa. A culpa é da geração anterior? A culpa é da geração posterior? As duas têm culpa, na verdade.
As duas têm. Respondendo a essa pergunta, Tim Keller diz algo importante. Ele diz, olha, os erros cometidos por uma geração cristã são frequentemente ampliados na geração seguinte. Os erros que a nossa geração comete hoje serão ampliados pela geração que virá após a nossa. Não podemos nos esquecer isso. Geralmente, é isso que acontece. O que a geração anterior fez? Lembra lá do texto do sermão retrasado? Fizeram concessões, permitiram os cananeus, botaram os cananeus para trabalhar ali na terra. Alguns lá até fugiram dos cananeus, deixaram eles tomar conta de tudo. A próxima geração então cresceu vendo aquilo. A próxima geração cresceu com os cananeus, ali no meio do povo. Se acostumaram. Eles tinham um compromisso. Esse compromisso foi substituído por uma complacência. O compromisso foi substituído por, vamos deixar eles quietinhos aí, eles não vão fazer mal para a gente. A complacência se tornou o próximo compromisso. Se tornou o próximo compromisso. Agora não tem mais o que fazer. Eles já estão aqui entre nós. Não tem mais o que fazer. A geração anterior, a nossa geração, precisa entender que temos que ter responsabilidade com a geração que virá em seguida. Nós precisamos assumir isso. Mas espera aí que a geração seguinte também tem culpa no cartório. Ela também tem culpa. Ela tem culpa sim. A palavra de Deus estava lá. O compromisso é para eles também. Os ensinamentos de Deus estavam ali. Estavam todos lá. E não é desculpa eles dizerem, olha, foi os nossos pais que fizeram concessões, por isso a gente está. Não, isso não é desculpa. Lembra da história do rei Josias? O rei Josias teve um péssimo pai. O pai do rei Josias foi um péssimo rei. O avô do rei Josias foi um péssimo rei. E quem foi Josias? Foi o último rei bom que Israel teve. O último. As gerações anteriores de Josias não serviram de desculpa para ele. Não serviram. A geração anterior abriu um pouco a porta. A geração seguinte escancarou a porta, que já estava aberta. A geração anterior diziam, tragam aqui seu carro, tragam sua casa, tragam o seu salário para você ser abençoado. A geração atual diz, uau, nós temos um relógio que vale 30 mil reais. Quem aqui pode dar 20 mil e levar esse relógio? Isso não é uma piada, irmãos, isso é verdade. Aconteceu semana passada, em uma igreja, leilão. A geração anterior abriu a porta. A posterior escancarou ela. As duas têm culpa. E esse é um perigo. Uma geração pode se regozijar com uma fé viva, desfrutar de uma comunhão íntima com Deus, deleitar-se na realeza de Jesus, na vida cotidiana e até mesmo ter prazer em ensinar a sua fé aos próximos. No entanto, a próxima geração, ela pode chegar a não se importar com tudo isso. Ela pode chegar. Não que eles repudiem formalmente, é só que eles saberão sobre o Senhor, mas eles não vão conhecê-lo de verdade. Eles sabem até sobre Deus, mas não conhecem. Eles podem permanecer até dentro de uma igreja, mas continuam frios. Uma fé fria, morta, formal. Somente isso. Dale Davis diz, nossos filhos, eles não devem simplesmente imitar a nossa fé. Dale Davis vai dizer, eles precisam ser convertidos. É isso que eles precisam. Eles não precisam imitar aquilo que você faz. Eles precisam crer em Deus, crer em Cristo.
Entenda que o homem é um ser religioso. Entenda isso. Todo homem é um ser religioso. O coração desse homem religioso não aceita buracos. E se Deus não é o centro, queridos, outro Deus será. Outro Deus será. Não se esqueça disso. Não se esqueça disso. E por fim, segunda coisa que nós aprendemos no nosso texto. Deus sempre se responsabilizará pelo seu povo. Sempre. O livro de Juízes também é a história do Evangelho. Ele é a história do Evangelho. Como eu disse, ele narra um ciclo de declínio. Para um mundo em declínio, somente a redenção pode trazer esperança. Somente ela. O povo peca, Deus levanta povos para apertar aquela nação, eles sofrem, Deus ouve o sofrimento, levanta juízes, enquanto esse juiz vive, é tempo de paz, acontece coisas boas, esse juiz morre, e a geração seguinte faz pior. Perceba algo, Deus sim pesa a mão sobre o seu povo, Ele vai pesar a mão sim. Ele visita o seu povo com ira, e Ele faz porque Ele ama o seu povo, e Ele não vai deixar o seu povo em pecado. Ele é zeloso, é isso que nos diz a palavra do Senhor. É como disse, não se assuste com essa verdade, queridos. Deus nos visita sim com sua ira, e a sua ira é uma ira justa e santa. E como eu falei na semana retrasada, no sermão anterior a esse de Juízes, no último ponto lá das nossas aplicações, a pior coisa para nós é quando Deus nos entrega aos nossos desejos do coração. É quando Deus nos entrega aos nossos pecados. É isso que vocês querem? Querem os cananeus? Vocês terão os cananeus. Vocês habitarão no meio deles. É a pior coisa. Israel chegou ao ponto de ser entregues aos seus pecados. E veja onde isso levou, queridos. Eles chegaram ao ponto de dar filhos e filhas em casamento com descrentes. É isso que eles fizeram. É isso que o texto nos mostra. Vocês deram seus filhos, vocês deram suas filhas e entregaram eles para os cananeus. Queridos, e esse é um sinal de que as coisas às vezes estão dando errado para a igreja do Senhor Jesus. Esse é um sinal. Quando a igreja, ela se torna indiferente. Quando a igreja, ela às vezes até incentiva. Quando a igreja aceita tranquilamente que seus filhos, que suas filhas sejam entregues, se casem com descrentes. Esse é um grande sinal de que as coisas não estão indo bem. É um grande sinal. Se a gente lê a história do povo de Deus, o que acontece geralmente, há exceções? Sim, há exceções. Mas via de regra, o que acontece é o quê? Os cananeus se voltam a Deus e passam a adorá-lo? Não. Não. São os israelitas prestando falso culto. Geralmente é o que acontece. Geralmente é para onde a coisa anda. Geralmente é para onde a coisa anda. Mas no meio desse ciclo de declínio, o Senhor da história sempre é quem toma as rédeas. Sempre é quem toma as rédeas. E Ele traz vida aonde não tem vida mais. Traz esperança aonde não tem esperança mais. Ele vem com a ira santa, mas Ele vem também com misericórdia e amor. Juízes eram levantados para a libertação. E isso mostra que Deus está interessado na vida do seu povo. Ele não está indiferente com o seu povo. Não, Ele se preocupa. Ele é Deus zeloso e Ele quer restaurar o seu povo. Anos mais tarde, após a história de Juízes, o Senhor Deus, Ele levanta o juiz definitivo.
No Calvário, queridos, nós percebemos a ira santa de Deus. E nós percebemos também o amor misericordioso do Senhor, que visitou a terra, mas porém derramou tudo isso sobre o seu Filho. É o que nós percebemos no Calvário. Deus derramou no Calvário a sua ira, punindo o pecado. Porém, Ele fez isso sobre o seu Filho Jesus. E o seu Filho que entrega a sua carne, o seu Filho que derrama o seu sangue, e ao fazer isso Ele estende esse amor misericordioso do Pai àqueles que são dele. A esse povo que vive na prostituição, Ele vai e os resgata. Ele os resgata e o traz para Ele mesmo. Meus queridos, Deus está interessado na nossa igreja. Ele está interessado. Deus está interessado na sua vida. Está interessado na sua família. Como anda você? Se você tem ou não se dedicado a Ele, como precisa se dedicar. Deus está interessado nisso. O livro de Juízes nos mostra que Deus não nos deixará nesse ciclo de declínio, porque Ele levantou um justo juiz, que é Cristo Jesus. E Ele nos liberta de uma vez por todas. Lembra da história? O povo sofria, Deus levantava juízes. Esses juízes morriam. A próxima geração fazia pior. Porém, Deus levantou o justo juiz. O justo juiz morreu, mas Ele ressuscitou. E Ele continua reinando pelos séculos dos séculos. E Ele continua libertando o seu povo pelos séculos dos séculos. E Ele continua trazendo vida ao seu povo pelos séculos dos séculos. E renovando, mudando a história do seu povo pelos séculos dos séculos. Em Juízes nós percebemos a história da redenção em Cristo Jesus. O ciclo vicioso do declínio do pecado teve um fim lá no Calvário. Teve um fim. Não há mais peso, não há mais condenação. Há agora a restauração. Há agora uma nova vida e Deus está interessado, sim, em mudar a sua história. Assim como Ele mudou a história desse povo por diversas vezes. Mas agora de uma vez por todas em Jesus. Definitivamente e perfeitamente. Se a sua vida, queridos, tem andado nesse declínio, a solução para nós é Cristo. E para ela é Cristo. Se o seu casamento tem andado em declínio, a solução para ele é Cristo. E somente Jesus Cristo. Se a sua família tem andado em declínio, a solução é Cristo. É o justo juiz que traz a libertação. Que Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. E que Ele nos conduza nessa nova vida. Ele nos resgata. Ele nos visita com ira, sim, e a gente precisa dela. Porque é na ira de Deus que por vezes nós percebemos o quanto Ele nos ama. O quanto Ele nos ama. Um pai corrige um filho. Deus não nos vai deixar passar desapercebidos. Ele vai nos corrigir. Ele não está indiferente. Não está indiferente e nunca será indiferente. Deus te abençoe. Feche seus olhos. Coloque sua vida diante do Senhor nesse momento. Nós vamos orar ao Senhor. Queridos, a mensagem desse texto, ela é muito importante, principalmente para o dia de hoje, onde nós iremos, de alguma forma, presenciar fisicamente sobre o sacrifício e sobre a obra de Jesus, por elementos que representam a sua obra, por elementos que nos apontam também para o Calvário e para a obra desse justo juiz que nos libertou de uma vez por todas. A ira de Deus caiu sobre ele.
O Senhor se agradou em moê-lo, fazendo enfermar. Onde Ele deu a sua vida em resgate de muitos, é o que diz o profeta Isaías. Para nos trazer uma nova vida. Para nos trazer justificação e redenção. Possamos nos aproximar dele cada dia mais. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus Santo e amado Pai. Muito obrigado pela Tua palavra, Deus. Muito obrigado pelo que nós aprendemos dela. E, ó Deus, nos perdoa, Pai. Porque assim, ó Deus, ó Pai, como esse povo tem andado, Senhor Deus, num ciclo vicioso do pecado, por vezes a nossa vida tem sido dessa forma. Por vezes, Deus, a nossa vida como igreja tem sido dessa forma. Nós temos aberto, Senhor Deus, ó Pai, concessões. Nós temos permitido coisas entrarem dentro da nossa casa, dentro da nossa família, dentro da nossa igreja, e que não pertencem ao Senhor, e que não são do Senhor, e que não são do agrado do Senhor, ó Pai. Se hoje nós fazemos essas concessões, ó Pai, aqueles que virão após nós, ó Deus, em nome de Jesus. Que possamos, ó Deus, ó Pai, corrigir os nossos caminhos hoje. Ó Pai, que possamos, ó Deus, ó Pai, reatar, ó Pai, o nosso compromisso com o Senhor hoje. Ó Pai, que possamos, Senhor Deus, ó Pai, buscar ao Senhor, ó Pai, e ter um concerto de vida hoje, Deus, em nome de Jesus. Que possamos entender, Deus, ó Pai, que a próxima geração, ela é também responsabilidade nossa. Os nossos filhos, filhas, os nossos jovens, adolescentes, as nossas crianças, aqueles que ainda virão, é responsabilidade nossa. A continuação da igreja do Senhor se dará através da vida deles. Que nós não venhamos, ó Pai, nos esquecer desta grande responsabilidade que nós temos. Mas que não venhamos nos esquecer também, ó Deus, que o Senhor sempre assume a responsabilidade para com o seu povo. No que se diz respeito à nossa salvação, ela é toda do Senhor. Toda do Senhor. Onde em Cristo Jesus, o Filho pagou o alto preço, assumindo o risco de dívida que era contra nós, recebendo a justa ira do Senhor e estendendo a nós o teu amor gracioso. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado porque não estamos indiferentes diante do Senhor. Muito obrigado. Abençoe, Deus, ó Pai, cada filho do Senhor aqui presente. Abençoe, Deus, ó Pai, suas famílias. Abençoe seus casamentos. Abençoe seus filhos. Abençoe, Deus, seus lares. Abençoe, Deus, esta igreja. E nos ajuda a sermos povo do Senhor todos os dias, em nome de Jesus. Amém. Amém. Gostaria de chamar aqui à frente